Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá. A leitura diz assim. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Senhor querido, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa tomar os nossos corações neste momento e que nossos pensamentos sejam cativos da Tua exclusiva soberania sobre nós, da Tua exclusiva autoridade sobre nós, sobre tudo que somos, sobre a nossa compreensão. Senhor, e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor tem procurado dizer à Tua igreja e tem dito através dos Teus filhos, através dos vasos e através da Tua palavra, sobretudo, Senhor. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Para ouvir bem? Legal. Gente, nós temos trabalhado, nós temos procurado refletir nos últimos cultos. Na verdade, o propósito da nossa igreja é de trazermos pregações bíblicas, pregações que sejam estruturadoras para as nossas vidas, que sirvam de base, de estrutura para as nossas vidas. Algumas compreensões básicas para que vivamos a nossa fé de acordo com a vontade de Deus. Porque pode ser que alguns de nós, por alguma deficiência, podemos estar vivendo a nossa fé, a nossa realidade de fé, distante da vontade de Deus. Então, para que isso não aconteça de forma alguma, nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade pelo que Ele se revelou a nós. Amém? Gente, então, hoje nós vamos falar de algo extremamente importante para nós, enquanto cristãos. Alguma coisa não nos pode faltar dentro dessa caminhada de fé. Se faltar, certamente teremos uma caminhada um tanto quanto débil, um tanto quanto limitada. Não aguentaremos as pressões desse caminho apertado que Jesus diz, desta única porta, desse caminho que é estreito, desse caminho que não é convidativo aos olhos, desse caminho que não enche os nossos olhos terrenos, não enche os nossos olhos carnais, naturais. E todo aquele que está envolvido por essa realidade natural, por essa realidade carnal, ele não consegue contemplar a beleza do reino de Deus, ele não consegue contemplar a beleza de servir a Deus, tá? Então, queridos, nós precisamos entender que algumas coisas são fundamentais para que tenhamos esta caminhada, para que tenhamos esta jornada com Deus de forma eficiente. Amém? E o texto que nós lemos, Jesus vai tratar isso de forma muito abrupta, de forma assim muito descarada com seus discípulos. No texto em questão, Jesus está sendo assunto aos céus. Jesus está ali nos últimos minutos, na prorrogação já com os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. E nestes últimos momentos ali, os discípulos com os corações cheios de dúvidas, os discípulos com seus olhos terrenos muito aguçados, e por conta disso suscitam uma questão que estava à flor da pele deles. Senhor,
Quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A preocupação deles não era outra, senão as suas saciedades terrenas até aqui, até então, o momento em que estamos lendo. Não era outra, senão essa. E eles então dizem a Jesus, Jesus, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E nós sabemos que o contexto deles era um contexto extremamente difícil, né? Eles viviam num contexto extremamente complicado, delicado, a relação político-econômica com Roma não era nada fácil. Eles eram praticamente como escravos de Roma, né? E essa relação que eles tinham, extremamente conturbada com Roma, estava causando deles muita insatisfação, mas muita insatisfação. Muitas revoltas aconteciam a fim de que eles pudessem, no afã de restaurar o reino a Israel, no afã de se livrar das garras de Roma, muitas revoltas, muitas pequenas revoltas aconteciam e Roma abafava aquelas revoltas armadas, aquelas revoltas que aconteciam por parte dos judeus, eram controladas e tudo mais, mas isso só mostra, dentro desse contexto histórico, só mostra o quanto eles estavam totalmente desesperados para saírem daquela situação que eles estavam. E que os profetas, eles não estavam assim à toa, afinal de contas, isso era uma promessa de Deus, que Deus viria instaurar o seu reino e que Israel seria a nação que estaria por cabeça sobre todas as nações. Então eles, afinal de contas, creram em Jesus como Senhor, estiveram com Jesus como o Senhor deles, e agora, nesses últimos momentos deles com Jesus, a preocupação deles era a seguinte: Senhor, a gente não está aguentando mais, quando é que o Senhor vai restaurar? Será este o tempo? É esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus então responde para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus dá uma resposta que parece que é uma resposta assim, muito insensível aos nossos olhos, né? Uma resposta que, diante do sofrimento, diante da angústia, da agonia que eles estavam, da espera que eles estavam para que o reino de Israel fosse restaurado, o poder de Israel fosse restaurado, e Jesus então muda drasticamente o assunto. Olha só, isso não é da conta de vocês. Basicamente o que Jesus diz, diante da angústia deles, diante daquela pergunta deles, Jesus basicamente diz para eles o seguinte: não é da conta de vocês isso aí. Mas, esse mas é uma coisa impressionante quando tem na Bíblia, né? Esse mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, o que basicamente Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: gente, vocês não se preocupem com essas coisas terrenas. Os olhos de vocês, nessa caminhada de fé, não podem estar fixos aqui nessa terra. Não pode estar fixos na economia, no trabalho, nas dificuldades que vocês têm. Os olhos de vocês não devem estar exclusivamente voltados para as suas necessidades terrenas. Vocês estão muito naturais. Essa linguagem que Paulo usa lá nos primeiros capítulos aos Coríntios. Vocês estão muito naturais, vocês estão enxergando exclusivamente as coisas terrenas. Vocês estão esquecendo que tem um Deus soberano sobre todas as coisas e que esse Deus está num trono. O que eu quero dizer para vocês, o que eu preciso dizer para vocês, preciso que vocês entendam, é o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, basicamente, Jesus diz: olha, isso não é da conta de vocês, mas o que vocês precisam entender, vocês precisam tirar os olhos terrenos, os olhos dessa terra, e compreender a realidade do Evangelho que está sobre vocês agora. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, e o que eu quero trabalhar com vocês nesses poucos minutos é de que... Pega o celular para mim, por favor. É de que a vida cristã, ela não pode andar dissociada, obrigado, ela não pode andar dissociada de poder. Não existe cristianismo sem poder.
Não existe uma vida de fé sem poder. Não existe. Não existe. Nós podemos ser tudo. Sermos um clube, sermos uma igreja, tralalá, tralalé, tudo quanto é tipo de jeito. Mas nunca seremos de fato a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, se não tivermos poder. Não exerceremos o nosso cristianismo se não tivermos poder, se não recebermos poder. Não exerceremos a nossa caminhada com êxito sem poder. Quer saber? Nós não concluiremos essa caminhada sem poder do Espírito Santo. É impossível vivermos o cristianismo, vivermos a vida de fé, vivermos e andarmos com Deus sem poder. Jesus não nos chama para uma vida de aparência, queridos. Tanto é que ele viu uma figueira com aparência de que produzia, procurou nela um fruto, não encontrou. E o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira, porque ele não gosta de quem vive de aparências. Mas nós vivemos pelo poder do Espírito de Deus. E por quê? Por que nós precisamos de poder? Nós precisamos de poder para algumas coisas. Nós precisamos de poder para sermos testemunhas. Nós precisamos de poder para amarmos. Nós precisamos de poder para pregarmos o Evangelho. Sem poder, nós somos cristãos infrutíferos. Nós somos estéreis. E todo aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora no fogo para queimar. E é impossível gerarmos frutos sem poder do Espírito de Deus. Pastor, mas que poder que você está falando? Aquele poder que a gente vê, sobretudo nas igrejas de confissão pentecostal, como nós, Assembleia de Deus, e que o pessoal fica pulando, o pessoal fica falando, gritando e berrando. É esse poder? Não, não é esse poder. Não é esse poder que eu falo. Não é esse poder que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela fala de poder no sentido de possessão de Deus sobre nós. O quanto Deus nos possui. O quanto o Espírito de Deus nos possui. E a evidência do poder de Deus está lá. Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá estão as evidências do poder de Deus. Lá estão as evidências de quem está cheio do poder do Espírito Santo. Paciente, é amoroso, é bondoso, é benigno. Esse é o resultado de quem está cheio do poder do Espírito de Deus. Mas vamos voltar ao texto. E uma verdade que nós precisamos reparar, eu preciso comentar com vocês sobre o que nós estamos lendo, é que tem algumas coisas que atrapalham, sobretudo, a nossa caminhada de fé. E a primeira, e eu quero listar pelo menos uma, é os nossos olhos carnais. É os nossos olhos terrenos. É a nossa carnalidade, a nossa naturalidade. De achar que as coisas estão apenas dentro desse plano. E Jesus não nos chamou para vivermos dentro desse plano. Jesus, a maravilha do Evangelho é de que ele nos chama para viver em uma outra dimensão. Em uma dimensão que apenas os nossos pés tocam esta dimensão terrena, mas a nossa cabeça, os nossos pensamentos estão ligados nas coisas do alto, estão ligadas nas coisas de Deus, estão ligadas na mente de Cristo. Por isso nós suportamos as circunstâncias, por isso nós suportamos as dificuldades, por isso nós suportamos os problemas, as pressões da vida e permanecemos inabaláveis. Sabe aquele irmãozinho que está sempre com um sorriso no rosto? Eu poderia citar nomes aqui, mas não farei. Daquelas pessoas que estão sempre com um sorriso no rosto, mas que estão semanalmente em uma máquina de hemodiálise. Estão semanalmente passando por dificuldades, terríveis dificuldades, mas que estão sempre com um sorriso no rosto. Estão sempre com o coração alegre, feliz e nos recebem com tanto gozo, com tanta alegria. Pessoas que, sinceramente, nos trazem vergonha. São pessoas que estão cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Porque apenas os seus pés tocam esta realidade terrena. Mas as suas mentes já está para cima, já é do alto, já não é dominada mais pelas cadeias deste mundo.
pelas cadeias do dinheiro, pelas cadeias do status, da vida de aparência. Este mundo é um grande problema para nós. Este mundo é uma grande dificuldade para nós. Os nossos olhos terrenos neste mundo, nas coisas deste mundo, são um terrível perigo para nós. E haverá um dia, e isso ficará claro como uma água límpida, o dia em que todo joelho se dobrará perante a presença daquele que vem nos buscar. O dia do juízo em que pensamentos serão julgados, mais do que ações, pensamentos. E obras serão recompensadas. Esse dia está próximo. Esta é a mensagem do Espírito de Deus à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Não é um tempo de vivermos mais de aparências, de andarmos em cima do muro e de não tomarmos uma posição. Vivemos de gatinho em gatinho andando em cima do muro, porque não queremos de alguma forma abandonarmos as bênçãos de Deus, mas também não queremos abandonar os prazeres deste mundo. E vivemos uma vida continuamente em cima do muro. Não desenvolvemos a nossa fé. Não desenvolvemos o ministério que o Senhor entregou nas nossas mãos. Jesus não nos chama para isso. Então nós entendemos que este mundo é um grande problema para nós. O tempo é um outro grande problema para nós. Nós vivemos cada vez mais cansados, cada vez mais sobrecarregados, cada vez mais fadigados por esse tempo que parece que não tem mais 24 horas. Parece que cortou pela metade. E quanto mais esforços da tecnologia em produzir elétrons eletrônicos, em produzir tantas coisas para facilitar a nossa vida, mais ainda a gente fica cansado. Mais cansado ficamos. Mas o que nós temos para oferecer ao Senhor hoje? Qual é a grande moeda valiosíssima que nós temos para oferecer ao Senhor hoje? É o tempo. Uma reflexão de alguém algum tempo atrás disse que Maria, irmã de Lázaro, quando se derrama aquele vaso de alabastro, aquele óleo, aquela especiaria caríssima, diante dos pés de Jesus, ela está se derramando diante daquilo, diante dos pés de Jesus, e aquilo era extremamente valioso. Chama a atenção de Judas e fala que desperdício que ela está fazendo, isso poderia ser vendido, repartido aos pobres. Mas não, ela compreendeu que tem um lugar onde nós depositamos o nosso melhor. Depositamos aquilo que temos de mais valioso hoje. E queridos, dar dízimo hoje, vamos ser sinceros, dar dízimo hoje é fácil. Dar dinheiro na igreja hoje é fácil. É o menor dos problemas. Não te implica nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Quero ver você entregar aquilo que de fato é mais valioso para você, o seu tempo. Quero ver entregarmos o nosso tempo ao Senhor. Quantas desculpas nós colocamos até o fato de que dizemos, enfim, o tempo já se passou e eu perdi a oportunidade. Queria chamar a atenção de vocês para essa realidade. Isso nos impede de caminharmos com leveza a vida cristã que fomos chamados. Mas nós precisamos de poder. Em primeiro lugar, o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós já compreendemos que não somos igreja sem poder de Deus. Amém? Não somos igreja sem poder do Espírito Santo de Deus. Não somos. Não somos. Não somos. Não somos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos do poder de Deus para sermos testemunhas.
Olha só, Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Sereis o quê? Minhas testemunhas. Sereis meus cantores? Sereis meus pregadores? Sereis minhas testemunhas. Sereis meus bateristas, meus músicos? Sereis minhas testemunhas. A raiz da palavra testemunha é a mesma raiz da nossa palavra para mártir. Aquele que morre pela causa. Esta é a palavra que Jesus nos chama, e sereis minhas testemunhas. Porque nós somos chamados à morte para esse mundo. E o mundo nos odeia por causa do nome de Cristo. Jesus disse no seu sermão profético, Mateus 24, quem estava na IBD, dá um aí. Jesus nos diz que o mundo nos odiaria por causa do Evangelho, por causa do seu nome. Nações nos odiariam, seríamos presos, seríamos mortos, sofreríamos por causa do amor a Cristo Jesus. É muito fácil ser cristão no Brasil. Ainda. É muito fácil. Você não precisa nem pôr uma Bíblia debaixo do braço, né? A tecnologia facilitou isso pra gente. A gente põe a Bíblia no bolso, tá tudo certo. Somos crentes 007. Né? A gente não precisa nem andar com Bíblia mais, como os nossos irmãos da geração passada. Que andavam com a Bíblia debaixo do braço, paletó, debaixo de um sol quente. E estavam em todos os lugares, né? Nas praças, nas ruas. Ser testemunha no Brasil é muito fácil. O que a gente sofre? Hoje, ainda mais hoje, com a ascensão social, né, dessa perspectiva social do Evangelho, dos evangélicos que estão em crescimento. Ainda mais hoje. Alguns dizem que daqui a alguns anos os evangélicos serão maioria. Creio que Jesus volta antes. Mas dizem que em alguns anos os evangélicos serão maioria no Brasil. Então, tranquilo, confortável para a igreja brasileira. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa que eu sempre faço essa reflexão. De que apesar de sermos majoritariamente um país cristão, nós devemos analisar algumas bases nossas. Algumas bases do cristianismo que estão com defeito. Porque ainda que sejamos majoritariamente cristãos, somos um país com maior índice maior índice de corrupção, de violência, de abuso, dentre todos eles. E onde está a eficiência, a relevância do cristianismo no Brasil? Isso começa por uma avaliação nossa, uma avaliação pessoal. Nós somos chamados para sermos testemunhas, por sofrermos por amor a Cristo. E quando é que nós sofremos por amor a Cristo? Nós não gostamos de sofrer. Ainda mais por alguém que nós nem vemos. Sabe quando nós somos testemunhas? Quando nós dizemos não ao pecado, nós somos testemunhas. Nós estamos colocando o nosso corpo em sofrimento por causa do amor a Cristo. Quando você tem as oportunidades de usar o seu telefone, seu computador para algum mal, e você não o faz, e você honra a sua fé, você honra a sua santidade, a sua postura de servo de Cristo Jesus, de discípulo de Cristo Jesus, e coloca o seu corpo em sofrimento, coloca a sua carne em sofrimento, coloca as suas vontades carnais em sofrimento. Nesse momento nós estamos sendo testemunhas. Não é necessariamente quando damos o nosso pescoço para ser cortado que estamos sendo testemunhas. Honramos a Cristo sendo testemunhas dele quando dizemos não ao pecado. Quando dizemos não ao pecado. Quando dizemos não à nossa carne. Quando dizemos não aos maus tratamentos dos nossos filhos, aos maus pensamentos, às palavras más que pronunciamos. Aí sim estamos sendo testemunhas, pelo menos dentro desse contexto.
Porque pode ser, queridos, que haverá um dia em que sejamos literalmente testemunhas. E por isso Jesus disse que a porta é estreita. Então, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Que Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre vós o Espírito para sermos testemunhas. Sem poder de Deus, o que eu quero deixar claro para você, é impossível sermos testemunhas de Cristo. Sem poder de Deus. É por isso que nós não somos testemunhas. É por isso que o nosso testemunho é tão fraco. Aqui no contexto brasileiro, principalmente. É por isso que o nosso testemunho é tão debilitado. É porque nós não temos poder de Deus. Nós queremos fazer tudo da nossa força, tudo do nosso jeito, tudo da forma que a gente entendeu, tudo da forma que ensinaram pra gente. Quer uma prova disso? Não vou generalizar, grande parte dos cristãos não sabem interpretar a Bíblia e precisam de um líder para interpretar por elas. E o que o líder interpretar, elas engolem goela abaixo. Não. Não é assim. Todos nós temos a nossa responsabilidade com Cristo. Não é o pastor que foi chamado para ser testemunho. É cada um dos discípulos que seguem a Jesus, que se colocam diante desta caminhada, que se decidem por ser discípulos de Jesus, é que são chamados a ser testemunhos. E sem o poder do Espírito de Deus, sem o poder do Espírito Santo, é impossível sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Nós precisamos de poder de Deus para amar, queridos. Samaria, para o contexto dos discípulos, que eram todos judeus. Evangelizar Samaria. Ser testemunha em Samaria. Para eles implicava uma renúncia imensa. Porque eles não se davam bem com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Eles tinham sérios problemas de relacionamento. Eles se matavam, essa é bem a verdade. Quando os judeus se encontravam com os samaritanos, dava B.O. Isso para os discípulos implica uma grande renúncia por causa de amor. E sem poder de Deus, queridos, nós não temos amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pelos que padecem. É impossível dizermos que amamos ao mundo sem poder de Deus. É muito fácil sentarmos aqui e enchermos essas cadeiras sem poder de Deus. Sem poder de Deus a gente vem uma vez por semana na igreja. Vem. É fácil. Mas sem poder de Deus nós não amamos esta cidade. É mentira. Sem poder de Deus nós não amamos os nossos vizinhos. É mentira. É impossível amarmos ao nosso próximo. É impossível amarmos aos nossos irmãos que estão semanalmente junto com a gente, sem o poder do Espírito de Deus. Porque as nossas relações naturais, elas são em base de troca. É natural que nós nos aproximamos de pessoas que nos oferecem alguma coisa. É natural isso. Mas o Espírito de Deus, o poder do Espírito de Deus, transcende essa realidade para nos aproximarmos de pessoas que não têm nada a nos oferecer. Nada. E nós seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus se o quê? Tivéssemos amor uns para com os outros. Então veja só que a nossa credencial principal está em jogo se nós não temos poder de Deus. Porque nós não amamos sem o poder de Deus. João diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como que pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão que vê? Na ceia do Senhor nós vimos que o corpo de Cristo ele é representado pela pessoa que está do seu lado. Por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Este é o corpo de Cristo, essa é a igreja. Mas sem poder de Deus nós não distinguimos isso. Sem poder de Deus nós caímos no mesmo erro da igreja de Corinto, lá no capítulo 11 que Paulo corrige ela.
O grande pecado da igreja no capítulo 11 é o quê? A falta de comunhão. Era a deficiência no amor. E sem poder de Deus, queridos, nós não amamos. O texto continua. Até os confins da terra. Até os confins da terra significa muita renúncia. Até os confins da terra significava renúncia de família. Até os confins da terra significava renúncias de amizades, renúncias de amigos, renúncias de círculos de relacionamentos, renúncias de vida financeira, renúncia de trabalho. Sem poder de Deus, queridos, a gente malemar consegue se entregar uma vez por semana à obra de Cristo. E dizemos amar a Cristo e a sua obra. Sem poder de Deus, malemar, uma vez na semana, a gente consegue se reunir com o seu corpo, com a igreja de Deus, com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos. Sem o poder de Deus, nós não conseguimos pregar o Evangelho de Deus. Nós temos uma missão. Nós fomos chamados e fomos reconciliados com Deus para sermos ministros de reconciliação. Cada um de nós aqui tem um chamado. Quer saber qual é o seu chamado? Prioritariamente, ou primariamente, melhor dizendo, você tem um chamado de ser ministro da reconciliação. Todos nós aqui temos esse chamado. Todos nós somos ministros da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus e nos fez ministros a serviço da reconciliação. Todos nós. Não é papel da equipe de evangelismo. Não é papel do pastor. Não é papel de fulano ou de ciclano evangelizar, do evangelista. Todos nós fomos chamados para a missão de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Todos nós. Todos nós. Isso é missão do cristão, do discípulo de Jesus. Mas sabe por que a gente não consegue fazer? Garanto que vocês já sabem. Porque falta o poder do Espírito Santo sobre nós. Sabe por que a gente vive essa vida acomodada? Porque nos falta poder do Espírito Santo de Deus. E você sabe, eu sei, nós sabemos, que se olharmos para dentro do nosso coração, a gente vai ver um profundo vazio, que falta um grande sentido com relação ao reino de Deus, que é o poder de Deus nas nossas vidas. Sabe por que nos cansamos tanto? Sabe por que tantas vezes paramos no meio do caminho? É porque falta poder de Deus nas nossas vidas. É que falta poder do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus foi enviado para todos os seus discípulos e para toda a igreja para que pudessem cumprir com êxito o ministério que lhes foi confiado. Para que pudéssemos cumprir com êxito e tivéssemos condições de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo. Este é o fim de sermos cheios do poder do Espírito Santo. Porque após, dentro de um contexto histórico do livro de Atos, após serem cheios do Espírito Santo, o que acontece? Após serem cheios do Espírito Santo, a igreja começa a explodir, eles começam a pregar com toda a intrepidez, com toda a coragem. Começam a ser açoitados, presos, mas eles não param. Prendem um, parece que de um se multiplica em 5, em 10, em 15 e 20. A igreja começa a bombar. E Deus ia acrescentando dia após dia todos aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos entender isso, queridos. Que sem poder de Deus, qualquer coisinha vai parar a gente. Qualquer probleminha será uma grande pedra no nosso sapato. Qualquer probleminha será um grande problema. Eu não digo probleminha, eu não diminuo a sua dor ou a minha dor de forma alguma. Mas eu digo que quando a gente anda apenas com as solas dos pés nessa terra e os olhos nas coisas de cima,
Todas as coisas são probleminhas, porque a gente sabe que logo após isso aqui, um limite pequeno, nós estaremos diante dos portais eternos. Essa é a nossa esperança. Vamos ficar de pé, queridos. Devemos buscar essa vida de poder do Espírito Santo. Devemos buscar através de conhecer a vontade de Deus, através de conhecer a revelação de Deus, através de conhecermos a palavra de Deus, através de relacionamentos intencionais com Deus. Eu insisto nos seus devocionais, queridos. Como estão os nossos devocionais? Os nossos devocionais devem ser prioridade no nosso dia. Não estipulamos horário, mas um horário que você tenha condição de se render e poder estar sensível a ouvir o Espírito de Deus falando ao seu coração, te guiando, te limpando, tirando todas as amarras desse mundo, tirando todas as cadeias desse mundo. Aquele tempo de qualidade com Deus, intencionalmente. Não substitua também a comunhão com a igreja, queridos. Porque é através da igreja que Deus fala com você. É através de uma oração, é através de um cântico. É através da exposição da palavra que o Espírito de Deus encontra uma brecha no seu coração para falar com você, para te curar, para te limpar, para te transformar. É tempo de abrirmos os nossos corações, queridos. É tempo de tirarmos os olhos dessa terra. É tempo de tirarmos os olhos das circunstâncias terrenas. Tá passando? Estamos passando. Vamos fazer o quê? Logo ali na frente tem um céu para mim. Tem uma eternidade. Tem uns portões dourados me esperando. Tem ruas de ouro me esperando. Aleluia. É isso. Amém? Vamos orar.